Na luxuosa sala de escritórios de Roberto Soares, enquanto a caminhonete avançava lentamente pela neve, Valentina observava o perfil de seu misterioso salvador. Perguntava-se por que sentia que aquele contratempo, longe de ser um desastre, poderia ser o início de algo inesperado. A caminhonete de Mateu avançava com dificuldade pela estrada, enquanto a neve caía com mais intensidade. O silêncio entre eles tornava-se quase tangível. "E o que você faz por aqui?", perguntou finalmente Valentina, esfregando as mãos para aquecê-las. "Você não parece ser daqui." Mateu apertou o volante, escolhendo suas palavras com cuidado. "Estou dando um tempo. Precisava me afastar da cidade. Problemas no trabalho." "Algo assim", respondeu com um sorriso tenso. "Digamos que descobri que meu sócio não era quem eu pensava." Valentina assentiu, reconhecendo a amargura em sua voz. "Eu entendo. Na minha profissão também há muita traição. Arquitetos que roubam ideias, clientes que não pagam." "E esse Soares, como você sabe que é confiável?", perguntou Mateu, tentando soar casual. "Não sei", admitiu Valentina. "Mas seu projeto de ecoturismo poderia transformar esta região. Se meus projetos forem escolhidos, não apenas ganharei uma fortuna, mas poderei criar algo verdadeiramente sustentável." Mateu reprimiu o impulso de dizer-lhe a verdade. "Não era o momento." "Ali está", disse apontando entre a neve uma cabana de madeira. As luzes estavam apagadas, mas o lugar parecia sólido e acolhedor. A cabana era modesta mas bonita, com um design que aproveitava a luz natural, integrando-se perfeitamente com o ambiente. "É linda", comentou Valentina enquanto entravam. Quem a projetou entendia a relação entre o espaço e a natureza. "Foi projetada pela filha dos donos", explicou Mateu, acendendo a lareira com a destreza de alguém que passou muitos invernos em lugares como este. "Ela é arquiteta, como você." Valentina percorreu a cabana admirando os detalhes. O único quarto tinha 2 camas de solteiro separadas por um criado mudo. A cozinha era pequena mas funcional, e embora o banheiro fosse básico, estava impecável. "Conheço-os há anos", continuou Mateu, evitando mencionar que os havia conhecido durante umas férias, quando era um empresário bem-sucedido, não um fugitivo. "Eles me permitem usar a cabana quando preciso." Enquanto Mateu preparava um chá com as provisões básicas que encontrou na despensa, Valentina tentou novamente usar seu telefone. "Nada", suspirou, guardando-o em sua bolsa. "Você sabe se há algum telefone fixo por aqui?" "Receio que não. As linhas costumam cair com essas tempestades", respondeu ele, entregando-lhe uma xícara fumegante. "Mas amanhã você poderá se comunicar. A tempestade não durará para sempre." Sentaram-se em frente à lareira, o fogo projetando sombras dançantes sobre seus rostos. Apesar da situação, Valentina se viu desfrutando da tranquilidade do momento. "Então, me conte mais sobre o seu projeto", pediu Mateu. Os olhos de Valentina iluminou-se. Tirou o seu tablet da mala e, para sua surpresa, tinha bateria suficiente para mostrar os seus desenhos. "É meu", exclamou Valentina, abraçando-se a si mesma enquanto o frio se filtrava através do seu elegante mas inadequado traje. "Há algumas milhas daqui a uma cabana", disse Mateu, terminando de trocar o pneu com rapidez e precisão. "Pertence a uns amigos. Podemos esperar lá até a tempestade passar." Valentina hesitou. Não conhecia este homem, e a ideia de ir para uma cabana isolada não parecia a decisão mais inteligente. Tentou ligar novamente para Soares, mas o sinal tinha desaparecido. "Não temos muitas opções", insistiu Mateu, fechando a mala. "A temperatura continuará a baixar, e com este clima, até mesmo o motorista de Soares terá problemas para chegar." Nesse momento, o segundo pneu desinflou completamente. Valentina olhou para o seu carro, depois para o caminho coberto de neve e finalmente para o estranho que tinha aparecido como que por magia para a ajudar. "Suponho que não tenho alternativa", concedeu finalmente. "Mas assim que a tempestade acalmar, preciso de comunicar com o Sr. Soares. Esta reunião é demasiado importante." Mateu assentiu, escondendo o seu alívio.
Tinha algumas horas para decidir como avisar Soares sem revelar quem ele realmente era. Porque se Valentina descobrisse que estava a ajudar Mateu Rivero, o empresário tecnológico acusado de fraude e procurado pela justiça, provavelmente fugiria dele tão rápido. Prometo que ficará segura, disse ele, ajudando-a a subir na sua caminhonete. O que ele não mencionou foi que, ironicamente, ela estaria mais segura com um suposto criminoso. A ideia é projetar cabanas como esta, mas integradas em um sistema circular de energia, explicou enquanto mostrava modelos tridimensionais. Painéis solares escondidos entre as árvores, sistemas de coleta de água da chuva, aquecimento geotérmico. Mateu observava com genuíno interesse. Ele era brilhante. Seus designs não eram apenas bonitos, mas também revolucionários em termos de eficiência energética. É impressionante, disse sinceramente, mas não acha estranho que Soares queira construir exatamente nesses locais? Perguntou, apontando para os lugares marcados no mapa digital. Eles são perfeitos para aproveitar a luz solar e têm as melhores paisagens, respondeu ela. Também são conhecidos por seus depósitos minerais, comentou Mateu, incapaz de se conter, especialmente de ouro e prata. Valentina olhou para ele surpresa. Como você sabe disso? Mateu se amaldiçoou internamente por seu deslize. Passei muito tempo nessas montanhas. Os moradores locais falam. A conversa mudou para assuntos mais leves enquanto compartilhavam um jantar improvisado de conservas e biscoitos. Lá fora, a tempestade se intensificava, mas dentro da cabana, o calor da lareira e a conversa criavam uma atmosfera de intimidade inesperada. Sempre quis ser arquiteta? Perguntou Mateu, servindo um P. O vinho que tinha encontrado numa despensa. Desde pequena, sorriu Valentina. Meu pai era construtor. Ele me levava para suas obras e me explicava como cada espaço afetava a vida das pessoas. E você? O que fazia antes de tirar essa pausa? Chegaram a uma clareira onde o terreno descia abruptamente em direção a um riacho congelado. A única opção era descer pela encosta escorregadia. Cuidado, alertou Mateu, começando a descer com cautela. Valentina o seguiu, mas a meio caminho, seus elegantes sapatos urbanos traíram seu equilíbrio. Com um grito abafado, escorregou e caiu para baixo. Sem hesitar, Mateu se lançou para interceptá-la, conseguindo segurá-la, embora ele mesmo perdesse o equilíbrio. Rolaram vários metros, com Mateu protegendo Valentina com seu corpo. Finalmente, pararam no pé da encosta. Está bem? Ele perguntou, sua voz tensa de dor. Valentina assentiu, levantando-se rapidamente. E você? Mateu tentou se levantar, mas uma careta de dor passou por seu rosto. Minha perna. Acho que machuquei o joelho. Lucia chegou até eles, tendo descido com mais cuidado. Temos que continuar. Eles estão cada vez mais perto. Entre as duas mulheres, ajudaram Mateu a se levantar. Manquejando visivelmente, continuaram sua fuga, atravessando o riacho congelado e adentrando em outro trecho de floresta. Os latidos dos cães estavam mais próximos. Apesar da dor, Mateu mantinha o ritmo da melhor forma possível, apoiando-se em Valentina. Argentina. Por que me ajudou? Perguntou ela em voz baixa. Você poderia ter se machucado ainda mais. Mateu a olhou intensamente, sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. Porque, apesar do que dizem de mim, não sou o monstro que Soares quer fazer parecer que sou. Aquele momento de vulnerabilidade. Ao ouvir o nome de Roberto Soares, Mateu sentiu uma mudança quase imperceptível em seu rosto. Soares era o homem que havia falsificado documentos, roubado milhões e destruído sua reputação. Era o mesmo homem do qual Mateu havia estado fugindo por meses. Enquanto pegava o equipamento para trocar o pneu, o telefone de Valentina tocou de repente. A tempestade parecia ter permitido que o sinal retornasse. Senhor Soares, sim, tive um pequeno contratempo. Não se preocupe, estou bem, disse Valentina atentamente. Vai enviar seu motorista? Perfeito. Estou aproximadamente a 30 quilômetros do hotel, na estrada principal.
Mateu, ajoelhado ao lado do carro, ouvia cada palavra enquanto fingia se concentrar em soltar os parafusos do pneu. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Ele não podia permitir que Valentina caísse nas garras de Soares, não quando sabia exatamente que tipo de projetos ecológicos ele realmente realizava. Com uma decisão rápida, Mateu manipulou discretamente a ferramenta que segurava, deslizando-a em direção ao pneu traseiro do veículo. Um movimento preciso e o ar começou a escapar lentamente do segundo pneu. "Está tudo bem?" perguntou Valentina enquanto guardava o seu telefone. "Mais ou menos", respondeu Mateu, levantando-se com uma expressão preocupada. "Posso trocar este pneu, mas receio que não vás muito longe. A tempestade está a piorar." E como se a natureza quisesse confirmar as suas palavras, uma rajada de vento gelado atingiu-os, trazendo consigo uma cortina de neve que reduziu a visibilidade quase a zero. Melhorado, asterisco. Lucia, com o cabelo preso num rabo de cavalo e uma expressão determinada que contrastava com o seu rosto jovem, apareceu de repente. "É a Lucia", exclamou Valentina surpreendida. "A minha irmã." Antes que pudessem reagir, Lucia abriu a porta da cabana sem bater. "Val, pelo amor de Deus. Estás bem? Tenho estado à tua procura toda a noite. O teu telefone não atendia, e quando liguei para o Soares, ele disse que nunca chegaste à reunião e que enviou alguém para te procurar, mas também não te encontrou." Lucia parou abruptamente ao ver o Mateu. Os seus olhos alargaram-se com reconhecimento instantâneo. Tu és o Mateu Ribeiro, o empresário fugitivo", disse, recuando instintivamente. Valentina olhou confusa para o Mateu, depois para sua irmã, e novamente para o Mateu, cujo rosto tinha empalidecido. "Do que é que ele está a falar, Mateu?" perguntou, embora estivesse a começar a perceber por que é que ele tinha sido tão reservado sobre a sua identidade. Mateu suspirou profundamente. O momento que tanto temerá tinha chegado. "É verdade", admitiu finalmente. "Sou o Mateu Ribeiro, o homem acusado de desfalcar a minha." "Está em todas as notícias", exclamou Lucia, tirando o celular do bolso, como se quisesse verificar ou talvez ligar para a polícia. "Lucia, espera", interveio Valentina, colocando-se instintivamente entre sua irmã e Mateu. "Ele me ajudou quando meu carro quebrou. Ele me ofereceu abrigo durante a tempestade e nunca mencionou quem era." Lucia replicou cética. "Val, esse homem é um fugitivo. As acusações são falsas", disse Mateu com uma calma que surpreendeu as irmãs. Mateu, um inovador em tecnologia para energias renováveis, hesitou antes de continuar. Não era mentira que ele desenvolvia esses sistemas, mas omitia que havia fundado uma das startups mais bem-sucedidas do país antes de ser traído por Soares. "De verdade, isso é fascinante", exclamou Valentina. "Meus desenhos poderiam se beneficiar dessa tecnologia." A conversa fluiu por horas. Falaram de suas famílias, seus sonhos e fracassos. Valentina compartilhou histórias de sua irmã Lucia, uma jornalista intrépida sempre em busca da verdade. Mateu falou de sua infância em um bairro humilde e de seu árduo caminho para a engenharia. Quando o cansaço os venceu, o problema das camas ficou evidente. "Pega a que está mais perto da lareira", ofereceu Mateu. "Você vai ficar mais aquecida." "Obrigada", respondeu Valentina, "por tudo. Não sei o que teria feito se você não tivesse aparecido. Provavelmente teria congelado esse elegante terno branco", brincou ele, e ambos riram. Naquela noite, enquanto a lua brilhava através da janela, eles adormeceram lado a lado, confiando um no outro. Depois de ouvir a respiração tranquila de Valentina da cama ao lado, Mateu contemplou o teto de madeira. Pensava em como revelar a verdade a ela, como explicar que o homem com quem ela iria se encontrar era um criminoso, e como convencê-la de que ele, um suposto fugitivo, era na verdade a vítima. Ainda mais complicado, como ignorar essa conexão inesperada que ele sentia por ela, uma conexão que ia além de querer protegê-la de Soares. Do outro lado do quarto, Valentina também permanecia acordada, observando a silhueta de Mateu recortada contra a luz moribunda da lareira.
Havia algo em Mateu, uma profundidade e uma inteligência que intrigavam Valentina. Ele era tão diferente dos homens de negócios superficiais com quem ela costumava lidar. O que nenhum dos dois sabia era que, enquanto encontravam refúgio naquela cabana, Lucia Herrera, a irmã de Valentina, já havia notado sua ausência. Usando seus contatos jornalísticos, ela estava determinada a rastreá-la, guiada por um instinto que lhe dizia que algo não estava certo com o convite repentino de Roberto Soares. O amanhecer chegou com um céu limpo. A tempestade havia passado, deixando um manto de neve imaculada que brilhava sob os primeiros raios de sol. Valentina foi a primeira a acordar e encontrou Mateu dormindo na cama ao lado. Ela o observou com curiosidade. Dormindo, ele parecia diferente, mais vulnerável, menos enigmático. Decidiu preparar café com o pouco que restava na despensa. O aroma acordou Mateu, que se levantou desorientado. Bom dia, cumprimentou Valentina, oferecendo-lhe uma xícara. A tempestade acabou. Parece que sim, respondeu ele, aceitando o café. Deveríamos conseguir sair hoje. Valentina assentiu, embora uma parte dela sentisse certa relutância em ver este estranho parêntese em sua vida chegar ao fim. Eu preciso entrar em contato com Soares o mais rápido possível. O rosto de Mateu se contraiu. Valentina, sobre Soares, começou, mas foi interrompido pelo som de um motor se aproximando. Ambos olharam pela janela. Um jipe vermelho parou em frente à cabana, e dele desceu uma mulher de cerca de 30 anos, com os cabelos escuros presos. Revisão do roteiro, asterisco. Valentina reconheceu o homem corpulento que descia do primeiro veículo. É o chefe de segurança de Soares. Como nos encontraram? Perguntou alarmada. Lucia verificou seu telefone e praguejou baixinho. Meu localizador está ativado. Devem ter nos rastreado. Há uma saída nos fundos, indicou Mateu, dirigindo-se rapidamente para a parte de trás da cabana. Através da floresta, podemos chegar à estrada secundária. Estamos seguros de que podemos confiar em você? Perguntou Lucia, ainda hesitante. Neste momento, você tem outra opção, replicou Mateu, abrindo uma pequena porta escondida atrás de um armário. Não havia tempo para mais debates. Os homens já estavam batendo com insistência na porta principal. Sabemos que estão aí dentro, gritou uma voz grave. Só queremos conversar. Claro, com essas ar. Mas só querem conversar, murmurou Lucia, apontando pela janela para os homens armados que cercavam as caminhonetes. Os três deslizaram pela saída traseira. Justo quando ouviram o estrondo da porta principal sendo forçada, correram entre as árvores. A neve dificultava seus passos, mas também abafava o som de sua fuga. A floresta era densa, os pinheiros cobertos de neve criavam um labirinto natural. Mateu liderava o caminho, aparentemente familiarizado com a área. Por aqui, indicou, dirigindo-se para uma trilha apenas visível. Avançaram por vários minutos sem serem detectados, mas logo ouviram vozes e latidos de cães atrás deles. Eles têm cães farejadores, disse Lucia, ofegante. Aqui tens uma versão melhorada do excerto. Não pode ser. A sério achas que posso encontrar-me com o Soares assim? Exclamou Valentina, apontando para o seu pneu furado enquanto a neve caía implacável sobre o seu elegante fato branco e saltos altos. O homem do casaco castanho ajoelhou-se ao lado do pneu, examinando-o cuidadosamente. As suas mãos, embora ágeis, revelavam um cuidado pouco comum em alguém aparentemente habituado ao trabalho manual. Este pneu não vai a lado nenhum, respondeu ele, levantando o olhar. Precisa de uma substituição completa. E como se supõe que o faça no meio do nada? A minha reunião é daqui a 2 horas, disse Valentina, passando a mão pelo seu cabelo loiro com exasperação. A estrada montanhosa de Bariloche parecia zombar dela com suas cúpulas nevadas, indiferente à sua crise profissional. Tenho um macaco hidráulico e um pneu sobressalente na minha caminhonete. Posso ajudá-la? Ofereceu o homem, levantando-se. Valentina observou-o pela primeira vez com atenção. Sob a jaqueta marrom e as calças jeans desgastadas, havia algo que não se encaixava.
Seus olhos denotavam inteligência e seus modos, apesar de sua aparente rudeza, tinham um refinamento sutil. Obrigada. Sou Valentina Herrera, disse, estendendo a mão enluvada. Mateu, respondeu ele simplesmente, evitando fornecer seu sobrenome enquanto apertava sua mão. O que faz alguém como você em um lugar assim com este clima? Perguntou Valentina. Sou arquiteta. Tenho uma reunião com Roberto Soares para apresentar um projeto de ecoturismo. Poderia ser o contrato da minha vida, explicou ela enquanto ambos caminhavam em direção à caminhonete. Título: Sombras do Passado ***INT. Cabana, dia. Valentina ouve Mateu, seu olhar fixo e preocupado. Mateu, meu sócio, falsificou documentos para me incriminar quando descobri que desviava fundos para operações ilegais. Lucia, com seu telefone em mãos, sente seu instinto jornalístico se ativando. Lucia ***, venho investigando esse homem há meses. Seus projetos ecológicos não se encaixam. Valentina sente seu mundo desmoronar. Valentina, o que você quer dizer? Lucia ***, recebi pistas de que ele usa esses projetos como fachada para mineração ilegal, mas careço de provas concretas. Valentina lembra um comentário de Mateu sobre depósitos minerais. Valentina por isso queria construir nesses lugares. Mateu se aproxima com cautela. Mateu, preciso da tua ajuda, Valentina. Os teus desenhos têm informação geológica detalhada. Se os compararmos com os documentos que reúne sobre as operações de Soares, poderíamos provar a sua fachada. Valentina sente-se traída. Valentina e limpar o meu nome. Lucia observa, intrigada. Lucia ***, tenho contatos que podem nos ajudar a verificar esta informação. O tenso silêncio é quebrado pelo barulho de veículos se aproximando. Os três se aproximam da janela, vendo 3 caminhonetes pretas pararem em frente à cabana. Mateu, sussurrando, Torres. CORTA para preto. Mateu disse, lembra-te, só precisamos dos arquivos do servidor principal. Helena confirmara que o acesso estava no escritório de Soares. O plano era arriscado, mas simples. Valentina fingiria interesse em retomar o projeto enquanto instalava um dispositivo de acesso remoto na rede da empresa. Dessa forma, Lucia poderia se infiltrar digitalmente para obter os documentos que provariam a culpa de Soares e a inocência de Mateu. O elevador parou com um suave timbre e as portas se abriram, revelando um corredor luxuosamente decorado. No final, estavam as portas duplas do escritório de Roberto Soares. Valentina, querida, cumprimentou Soares ao vê-la entrar. Era um homem de cerca de 50 anos, com o cabelo gris perfeitamente penteado e um sorriso que não chegava aos seus olhos. Que alívio ver você bem depois do contratempo na montanha. Obrigada por remarcar nossa reunião, respondeu ela com um sorriso calculado. Estamos muito entusiasmados com este projeto, e nós com seus desenhos, acrescentou Soares apontando para os planos que Valentina havia enviado anteriormente, espalhados sobre a sua mesa. São exatamente o que estamos procurando para nosso resort ecológico. Cada palavra parecia uma punhalada. Agora que Valentina sabia a verdade, a falsidade de Soares era dolorosamente óbvia. Fico feliz em ouvir isso, respondeu, aproximando-se da mesa. Enquanto discutiam os detalhes do projeto, discretamente conectou seu tablet ao computador de Soares, fingindo querer mostrar mais renders. O dispositivo de acesso começou a trabalhar silenciosamente. Mateu murmurou, cerrando os punhos. Ele fez o mesmo comigo. Usou minha tecnologia de energia renovável para obter licenças governamentais, mas na realidade minerava criptomoedas com plantas de carvão ilegais. Helena franziu a testa. Vocês têm provas concretas? Acusar alguém como Soares não é pouca coisa. Estou trabalhando nisso, respondeu Lucia. Tenho um contato, Javier Mendes, ex-contador de Soares. Ele tem estado reunindo evidências, mas está escondido. Teme por sua vida. Consegue localizá-lo? Perguntou Mateu, tentando se levantar, mas voltando a sentar-se devido à dor. Posso tentar, disse Lucia, pero, vou precisar de tempo. O dia deu lugar à noite.
Enquanto Lucia continuava com seus contatos, Helena havia retornado à vila para evitar suspeitas. Valentina e Mateu ficaram sozinhos na cabana. A tensão entre eles era palpável. Valentina ainda processava todas as informações, tentando conciliar o homem que a havia ajudado na estrada com o empresário foragido das notícias. "Por que você não me disse quem era desde o início?", perguntou finalmente, sentando-se perto do fogo. Mateu a olhou com uma mistura de culpa e resignação. "Você teria acreditado em mim ou teria corrido para a polícia mais próxima?" "Não sei", admitiu ela. "Mas você mentiu para mim." "Na verdade, apenas omiti informações." Ele tentou brincar, mas diante do olhar sério de Valentina, suspirou. "Desculpe, mas quando soube que você ia se encontrar com Soares, não pude permitir que você se envolvesse nos negócios sujos dele." "Por que isso importava para você? Você não me conhecia." Guiando-a para um canto isolado, Valentina viu um homem esperando ao lado de um carro preto. Para sua surpresa, não era Soares, mas um jovem com óculos e uma expressão nervosa. "Javier Mendes", murmurou ao reconhecê-lo pelas fotos que Lucia lhe mostrara. "Senhorita Herrera", saudou Mendes em voz baixa, "não temos muito tempo." Torres olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. "Tenho os documentos, todas as provas de que precisam para derrubar Soares e limpar o nome de Rivero." Valentina os olhou, confusa. "Vocês não trabalham para Soares?" "Torres é meu irmão", explicou Mendes. "Ele esteve infiltrado, me ajudando a reunir provas desde que descobri as atividades ilegais de Soares. Quando detectamos o dispositivo de acesso que você instalou, soubemos que tínhamos que contatá-lo diretamente." Torres entregou a Valentina um pequeno USB. "Aqui está tudo. Transferências ilegais, subornos a funcionários, os verdadeiros planos das minas que ele pretendia construir usando seus desenhos como fachada." "Por que estão me ajudando?" perguntou Valentina, ainda desconfiada. "Porque Soares nos traiu a todos", respondeu Torres. "Ele me prometeu uma sociedade em seus negócios. Ameaçou meu irmão de destruir sua carreira, e roubou não apenas a empresa de seu amigo Rivero, mas também sua reputação." O som de portas se abrindo interrompeu a conversa. Várias silhuetas apareceram no outro extremo do estacionamento. "Soares", rosnou Torres. "Deve ter descoberto o acesso não autorizado ao seu sistema." Um suspiro de alívio percorreu a sala. O primeiro passo estava dado, mas todos sabiam que um homem como Soares não cairia sem lutar. "Agora vem a parte mais difícil", alertou Helena. "O processo judicial. Soares tem conexões poderosas e advogados de primeira linha. Não será fácil manter essas acusações." "Não importa", replicou Mateu com determinação. "Pela primeira vez em meses, podemos lutar abertamente, não mais nas sombras." O telefone de Helena tocou. Enquanto falava, seu rosto se iluminou. Com um sorriso. "Eles o pegaram", anunciou ao desligar. Soares estava tentando sair do país em seu jato particular. Foi preso na pista. A notícia foi recebida com abraços e lágrimas contidas. Para Mateu, significava o início do fim de seu pesadelo. Para Valentina, a certeza de que havia evitado se tornar involuntariamente cúmplice de um crime ambiental. As horas seguintes foram um turbilhão de declarações, burocracia e telefonemas. O caso Soares rapidamente se tornou notícia nacional, um empresário respeitado desmascarado como o cérebro por trás de operações de mineração ilegais e lavagem de dinheiro. 3 dias depois, Mateu foi oficialmente inocentado de todas as acusações. A evidência provava sem sombra de dúvidas que ele havia sido falsamente incriminado por Soares após descobrir suas atividades ilegais. "O que você vai fazer agora?", perguntou Valentina enquanto caminhavam pelos jardins da Praça San Martín, longe do assédio dos jornalistas em busca da exclusiva do milionário reabilitado. "Reconstruir", respondeu Mateu, contemplando o pôr do sol. Mateu ficou em silêncio por um momento, olhando para o fogo. "Soares já havia destruído minha vida. Eu não queria que ele destruísse a sua também." Seus olhares se encontraram e algo mudou no ar entre eles.
Não era mais apenas tensão ou desconfiança, havia algo mais, uma conexão que nenhum dos dois havia procurado, mas que havia surgido durante aquelas horas intensas compartilhadas. Seus designs são brilhantes, Valentina, continuou Matteo. Lembraram-me porque comecei a minha empresa. Queria criar tecnologia que realmente ajudasse o planeta, não que o destruísse sob uma fachada verde. E agora? Perguntou ela. Se conseguirmos provar que Soares é culpado, o que acontecerá com a tua empresa? Não sei, confessou Matteo. Talvez consiga reconstruí-la, talvez não, mas pelo menos limparei o meu nome. O fogo crepitava, projetando sombras dançantes sobre os seus rostos. Sem pensar, Valentina aproximou-se mais dele. Deve ser difícil perder tudo pelo que trabalhaste. O mais difícil foi perder a confiança, respondeu Matteo. Acreditei que estava a fazer algo bom, algo importante, e depois descobri que estava a ser usado para tudo o contrário. Valentina assentiu, compreendendo perfeitamente esse sentimento. Ela também tinha sido enganada, embora felizmente tivesse descoberto antes de completar o projeto para Soares. Pelo menos tu não completaste os teus desenhos, disse Matteo, como se lesse os seus pensamentos. Se o tivesses feito, agora serias cúmplice sem saberes. Como tu foste, completou ela. Exatamente. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era um silêncio cheio de compreensão e cumplicidade. Mais do que qualquer explicação elaborada, a vulnerabilidade do fugitivo convenceu Valentina de que talvez, apenas talvez, ele era realmente o que afirmava ser, mais uma vítima de Roberto Soares. A pequena vila de montanha parecia saída de um postal, com casas de madeira, telhados cobertos de neve, chaminés fumegantes e caminhos sinuosos entre árvores centenárias. Para os turistas, era um paraíso de inverno. Para Valentina, Matteo e Lucia, um refúgio temporário. Helena Vasques, amiga de infância de Lucia e oficial de polícia local, tinha oferecido alojamento em uma cabana isolada de sua família. Não posso acreditar que esteja escondendo um fugitivo da justiça, murmurou enquanto enfaixava o joelho machucado de Matteo. Um suposto fugitivo, corrigiu Lucia, digitando freneticamente em seu laptop. Se o que ele diz é verdade, Soares é quem deveria estar atrás das grades. Valentina, afastada, revisava seus desenhos arquitetônicos com uma nova perspectiva. Cada planta, cada localização selecionada por Soares, agora tinha um significado sinistro. Olha isso, disse finalmente, colocando seu tablet sobre a mesa. Sobrepujei um mapa geológico da região com as localizações onde Soares queria construir. Os outros se aproximaram. Na tela, pontos vermelhos coincidiam perfeitamente com as áreas marcadas para o Eco Resort. Ouro, prata e possivelmente lítio aqui, explicou Valentina, apontando para diferentes pontos. Meus belos designs sustentáveis iriam ser apenas uma fachada para uma operação mineira. Esse maldito. Uma compreensão mútua unia duas pessoas que haviam sido traídas de maneira semelhante e agora compartilhavam uma missão comum. O que você acha que Lucia está fazendo? Perguntou Valentina depois de um tempo. Provavelmente movendo céus e terras para contatar Men. 10, respondeu Matteo. Sua irmã é intensa. Valentina riu. Sempre foi. Desde pequenas, eu construía casas com blocos e ela investigava quem tinha mexido nos seus brinquedos. Ela é a personificação da teimosia. Felizmente para nós, sorriu Matteo. Seus rostos estavam agora muito próximos. Valentina podia ver as pequenas rugas ao redor dos olhos de Matteo, sinais de uma vida de trabalho árduo e preocupações recentes. Por um momento, nenhum dos dois se moveu, como se estivessem segurando a respiração. Foi Matteo quem finalmente quebrou o feitiço ao se inclinar para trás. Devíamos descansar. Amanhã será um dia complicado. Mas Valentina, num impulso que surpreendeu a ambos, encurtou a distância e pressionou seus lábios contra os dele. Foi um beijo breve, quase tímido, mas carregado de emoções contidas. Isso é loucura, murmurou ela ao se afastar. A única coisa sensata em toda essa situação, respondeu Matteo antes de atraí-la novamente para perto.
Este segundo beijo foi diferente, mais profundo, mais intenso, como se ambos estivessem liberando dias de tensão, medo e confusão. A porta se abriu abruptamente, separando-os. Lucia entrou com o rosto iluminado pela emoção da descoberta. Eu encontrei! Exclamou, muito concentrada em sua descoberta para notar o momento que acabara de interromper. Uma pergunta silenciosa em seus olhos. Nestes dias, apesar de todo o caos, o perigo, as mentiras. Continuou ela, procurando as palavras certas. Encontrei algo que não esperava. Um fugitivo milionário? Brincou Mateo, tentando amenizar o momento. Alguém que arriscou tudo para fazer o certo, respondeu Valentina com seriedade. Alguém que me lembrou porque me tornei arquiteta, para construir algo duradouro, algo com propósito. Eles pararam perto de uma fonte. A cidade fervilhava ao seu redor, mas naquele pequeno espaço só existiam os dois. Tenho uma proposta, disse Mateo, segurando as duas mãos de Valentina. Estou pensando em criar uma fundação, usar minha fortuna e conhecimento para desenvolver projetos verdadeiramente sustentáveis. E você precisa de uma arquiteta, completou ela, sorrindo. Preciso da arquiteta, corrigiu ele. Alguém cuja visão possa transformar paisagens sem destruí-las. Alguém que entenda que podemos coexistir com a natureza sem explorá-la. Os olhos de Valentina brilharam, era exatamente o tipo de projeto com o qual sempre havia sonhado. Onde seria o primeiro? Bariloche, respondeu Mateus sem hesitar. Acho que devemos algo àquelas montanhas onde tudo começou. Meses depois, em uma cerimônia íntima cercada por amigos próximos, Mateo e Valentina inauguraram o primeiro projeto da Fundação Rivero Herrera, 100. O som de passos apressados reverberou no concreto. Vão embora, ordenou Torres a Valentina e Mendes. Eu os deterei, mas, começou a protestar Valentina. Agora, rugiu Torres, tirando uma arma de sua jaqueta. Valentina e Mendes correram em direção à saída veicular. Atrás deles, podiam-se ouvir gritos e o que parecia ser uma luta. Mateo, chamou Valentina pelo auricular. Estamos saindo pela rampa leste. Temos a evidência, mas Soares nos descobriu. Ao emergir na rua, o coração de Valentina deu um salto ao ver Soares e dois seguranças bloqueando seu caminho. Que decepção, Valentina, disse Soares com falsa tristeza. Você tinha tanto potencial. Os seguranças avançaram em direção a eles, mas antes que pudessem alcançá-los, uma van preta apareceu derrapando na esquina. As portas se abriram, revelando Mateo e Lucia. Entrem, gritou Mateo. Valentina empurrou Mendes em direção à van e correu atrás dele. Um dos seguranças conseguiu segurá-la pelo braço, mas ela se libertou com um movimento rápido, deixando um pedaço de sua manga branca nas mãos do homem. Mal as portas se fecharam, a van arrancou, deixando Soares gritando ordens para seus homens. Estão bem? Perguntou Mateo, virando-se para olhar Valentina do banco do motorista. Sim, respondeu ela, respirando ofegante. E temos a evidência. Torres e Mendes estavam do nosso lado o tempo todo. Eu sabia que havia algo estranho com esse Torres, comentou Lucia, examinando o dispositivo USB. Sempre parecia ser demasiado inteligente. Texto melhorado, asterisco. Notei que estás um pouco tensa, Valentina, comentou Soares após um breve silêncio. Está tudo bem, só estou cansada. A viagem desde Bariloche foi exaustiva, respondeu ela, evitando seu olhar penetrante. Nesse momento, o telefone de Soares tocou. Era uma ligação aparentemente importante que o obrigou a se desculpar. Tenho que atender isso. Fernando vai te mostrar os terrenos no modelo 3D na sala de conferências. Volto em alguns minutos. Fernando Torres, o chefe de segurança que tinham visto na cabana, entrou no escritório. Era alto, corpulento, com uma cicatriz que cruzava sua sobrancelha esquerda. Seus olhos escuros estudaram Valentina com intensidade. Por aqui, senhorita Herrera, indicou com voz grave. O dispositivo está funcionando, sussurrou Valentina enquanto seguia Torres pelo corredor.
Lucia, tens acesso? Entrando agora, respondeu a voz de sua irmã no auricular. Preciso de mais alguns minutos. Torres guiou Valentina, mas em vez de irem para a sala de conferências, pegaram um elevador para o estacionamento subterrâneo. Desculpe, para onde estamos indo? Perguntou Valentina, sentindo o pânico começar a tomar conta dela. O Sr. Soares prefere te mostrar os terrenos em um lugar mais privado, respondeu Torres sem olhá-la. Algo está errado, sussurrou Valentina. Estão me levando para o estacionamento. Saia de lá agora, ordenou Mateu, sua voz tensa de preocupação. Mas era tarde. As portas do elevador se abriram diretamente para o estacionamento subterrâneo, escuro e quase vazio naquela hora. Por aqui, indicou Torres. Javier Mendes acabara de ser localizado em Puerto Madero, escondido em um apartamento sob um nome falso, e está disposto a falar. Valentina e Mateu trocaram um olhar carregado de promessas silenciosas. Primeiro resolveriam esse problema, depois lidariam com o significado daquele beijo. Qual é o plano? Perguntou Mateu, voltando ao presente. Helena nos ajudará a chegar a Buenos Aires sem sermos detectados, explicou Lucia. Mas antes precisamos de um meio de acessar o escritório central de Soares. Lá estão os documentos originais que provam a malversação. Eu posso fazer isso, ofereceu-se Valentina. Minha reunião com Soares ainda está de pé. Posso reprogramá-la e aproveitar para entrar. É muito perigoso, protestou Mateu. É a nossa única opção, replicou Valentina com determinação. Além disso, agora tenho minhas próprias contas para ajustar com ele. O arranha-céu de vidro e aço se erguia imponente no coração do distrito financeiro de Buenos Aires, a sede da Corporação Soares, um monumento ao poder e ambição de um único homem. Valentina respirou fundo enquanto atravessava as portas giratórias, vestida com seu elegante traje branco. Senhorita Herrera, o Sr. Soares a espera no 42º andar, informou a recepcionista com um sorriso ensaiado. Em seu ouvido, um pequeno auricular mantinha sua conexão com Mateu e Lucia, que esperavam em uma van estacionada a 2 quadras de distância. Estou entrando no elevador, murmurou Valentina discretamente. Me ouvem? Perfeitamente, respondeu a voz. Título: O fim do jogo. Mateu, com a testa franzida, perguntou: onde está Torres? Mendes, com evidente preocupação, respondeu: ele ficou para trás para nos dar tempo. Enquanto a van se afastava em direção ao ponto de encontro com Helena, Valentina olhou para Mateu. Em seus olhos, ela pôde ver alívio, gratidão e algo mais profundo que havia começado naquela cabana durante a tempestade de neve. Quase conseguimos, ele disse, como se lesse seus pensamentos. Apenas um pouco mais. Mas todos estavam cientes de que o mais difícil ainda estava por vir. Soares não era alguém que aceitava a derrota facilmente, e agora, mais do que nunca, ele se tornara perigoso. O escritório de Helena na Delegacia Central de Buenos Aires era um frenesi de atividade. Oficiais entravam e saíam, e os telefones não paravam de tocar. No meio do caos, Valentina, Mateu, Lucia e Javier Mendes esperavam nervosamente. Acha que será suficiente? Perguntou Valentina, olhando para a tela que mostrava os documentos do USB. Tem que ser, respondeu Mateu com determinação. Há registros de transferências ilegais, e-mails incriminatórios e até planos de operações mineradoras disfarçadas como centros turísticos. Helena voltou com uma expressão séria, mas decidida. O procurador está a caminho. Temos que agir rápido. Alia emitiu um mandado de prisão contra Roberto Soares. Neste momento, estão vasculhando seu escritório e residência. E Fernando? Perguntou Mendes, preocupado com seu irmão. O encontraram no estacionamento, ferido mas vivo, informou Helena. Ele está sob proteção policial no hospital. Um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. Centro de Pesquisa Ecológica e Turismo Sustentável nas mesmas montanhas onde seu carro havia parado no meio da neve. O edifício, uma maravilha da arquitetura bioclimática, se integrava perfeitamente à paisagem montanhosa.
Painéis solares escondidos entre as árvores, sistemas de coleta de água da chuva e materiais locais formavam um complexo que parecia ter crescido naturalmente do terreno. Lucia, agora diretora de uma seção especializada em jornalismo ambiental, cobria o evento. Helena, promovida a comissária graças ao seu papel no caso Soares, compareceu como convidada de honra. Até Fernando Torres e seu irmão Javier estavam presentes, tendo encontrado redenção ao ajudar a desmantelar o império criminoso de Soares. Enquanto os convidados percorriam as instalações, Mateu levou Valentina a um mirante privado que dava para a estrada onde se conheceram. 6 meses incríveis, comentou ela, apoiando-se na grade. Às vezes ainda não consigo acreditar em tudo o que aconteceu e no que está por vir, respondeu Mateu, surpreendendo Valentina ao ajoelhar-se diante dela. Nosso encontro pode ser o início de algo ainda maior. Poderia ter sido coincidência ou destino, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Mas o nosso futuro é uma escolha que quero fazer contigo. Com mãos trêmulas, ele abriu a caixa, revelando um belo anel com uma pedra verde água, da mesma cor dos lagos de Bariloche. Valentina Herrera, casarias comigo? Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas enquanto ela assentia, incapaz de falar. Construir algo novo, respondeu ela, virando-se para olhá-lo nos olhos. Um carro se aproximou, interrompendo o momento deles. Lúcia havia chegado e não estava sozinha. Helena estava com ela, junto com Fernando Torres e Javier Mendes. Trouxemos notícias, exclamou Lúcia ao descer do carro, agitando um envelope no ar. E champanhe para todos, exceto para ti, irmã, que terás que te contentar com suco. Enquanto o grupo se reunia na sala com vista para a estrada onde tudo havia começado, Valentina sentiu uma profunda gratidão. O que havia começado como um desastre profissional havia se transformado em uma vida mais plena e significativa do que ela jamais poderia ter imaginado. Pelos caminhos inesperados, brindou Mateu, levantando seu copo, e pelos pneus furados que nos levam exatamente onde devemos estar. Todos riram e brindaram, celebrando não apenas as boas notícias que Lúcia trazia, a aprovação de uma lei de proteção ambiental que ela vinha impulsionando há meses, mas também a estranha e maravilhosa maneira como suas vidas se entrelaçaram. Contemplando a sua família escolhida, Valentina pensou na história que um dia contaria ao seu filho ou filha, como seu carro parou no meio da neve sem saber que quem a ajudaria seria um milionário fugitivo, e que se apaixonariam. Desde o ventre, Roberto Soares já inovava como o seu pai. A Fundação Rivero Herrera tinha se estabelecido como um modelo nacional a seguir. Seus projetos sustentáveis não apenas protegiam o meio ambiente, mas também geravam empregos dignos para as comunidades locais. O caso Soares havia estabelecido um precedente, motivando as autoridades a investigar mais a fundo os supostos projetos ecológicos de outras empresas. Roberto Soares cumpria pena em uma prisão federal, suas operações ilegais haviam sido completamente desmanteladas, e parte de sua fortuna confiscada foi destinada a reparar o dano ambiental causado por suas atividades. Lucia vem hoje, comentou Valentina. Diz que tem uma notícia importante. Outro prêmio de jornalismo? Perguntou Mateu enquanto servia 2 xícaras de chá de ervas locais. Não sei. Parecia misteriosa. A seção de jornalismo ambiental que Lucia dirigia havia ganhado prestígio internacional por suas investigações sobre crimes ecológicos. Seu trabalho havia contribuído para a criação de leis mais rigorosas de proteção ambiental. Helena também os visitava com frequência. Como comissária, havia implementado uma unidade especial dedicada a crimes ambientais, inspirada pelo caso S. A vezes me pergunto que habría passado se mi auto no se hubiera detenido em essa carretera, reflexionou Valentina. Se nunca te tivesse conhecido, provavelmente estarias desenhando centros comerciais na cidade, presa no trânsito e desejando as montanhas, brincou Mateu. E tu continuarias fugindo em vez de. Quando finalmente recuperou a fala, só pôde dizer: quem diria que meu pior dia na estrada se tornaria o início da minha melhor vida? As montanhas nevadas observavam em silêncio enquanto um amor, nascido na adversidade e florescido na verdade, se manifestava a cada beijo.
Era um amor tão inesperado quanto o encontro que o havia originado, um carro parado na neve, uma arquiteta em apuros e um milionário fugitivo que se revelou exatamente o que ela não sabia que precisava. Um ano havia se passado desde a inauguração do centro ecológico e o pedido de casamento. Durante esse tempo, a vida de Valentina e Mateu havia mudado completamente. Sua casa nas montanhas, projetada por Valentina e construída sob a supervisão de ambos, erguia-se como um testemunho de sua visão compartilhada. A casa, moderna mas acolhedora, tinha grandes janelas que enquadravam vistas espetaculares do lago e das montanhas. Naquela manhã de primavera, Valentina contemplava a paisagem da varanda, com uma mão descansando sobre seu ventre de 6 meses. Mateu saiu ao seu encontro, envolvendo-a com seus braços por trás. Bom dia, arquiteta, disse ele. Sussurrou em seu ouvido, depositando um beijo em seu pescoço. Como estão minhas duas pessoas favoritas hoje? Inquietos, respondeu ela com um sorriso, sentindo movimento dentro de seu ventre. Acho que será arquiteta como sua mãe. Já está redesenhando meu interior. Mateu riu, colocando sua mão sobre a dela. Ou talvez engenheira, acrescentou, com um brilho de esperança nos olhos.